Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma prosa acadêmica, novamente com o primeiro período da pedagogia, com a aluna Thalita e a Paula, que vão falar um pouquinho do seminário integrador. Só que dessa vez vocês tentaram e conseguiram inovar, trazendo uma perspectiva mais voltada de uma maneira acessível para poder discutir a questão do meio ambiente, né? Primeiro, me fala um pouquinho qual que é a temática, né? A gente sabe que é meio ambiente, mas onde ela vai expandir, para onde ela vai alcançar? Fala um pouquinho pra gente. Boa noite, Joana. Então, a nossa temática esse ano foi a educação como agente de mudança, construindo práticas sustentáveis no cotidiano escolar. O nosso grupo, a gente dividiu isso em 3 subtemas. O nosso subtema de hoje é o primeiro, que é subtema a construção do pensamento crítico no ambiente escolar. Que eu e a Paula, a gente vai estar falando, mas você conversando um pouquinho sobre isso hoje. Olha que interessante. Então, é trazendo uma perspectiva do meio ambiente de uma maneira mais analítica, mas ao mesmo tempo real, né? Real que eu falo, porque às vezes a gente fala tanto de meio ambiente e parece que é um assunto batido, mas é um assunto necessário, né, sempre ser discutido, principalmente na área escolar. E aí, vocês fizeram um roteiro? Como é que foi feito todo esse trabalho para culminar aqui no nosso podcast, no Prosa Acadêmica? Explicando mais sobre o nosso subtema, falando através do pensamento crítico e como ele pode ser usado na vertente do meio ambiente. O pensamento crítico é a capacidade de analisar as diferentes vertentes que um tema pode ter. Então, a gente trouxe essa ideia, temática, né? essa temática para o tema central, que é o meio ambiente, para podermos ampliar todas as coisas que o ambiente nos traz e a importância dele e como ele se encontra. E aí é interessante a sua fala, porque faz menção justamente à interdisciplinaridade, que a gente fala tanto em sala e pensa que meio ambiente está só voltado para uma área, e não, meio ambiente conversa com todas as áreas. E aí a gente para e pensa, né? Como eu faço para construir esse pensamento crítico a partir de uma temática que muitas vezes é citada, trabalhada, né, em sala, mas como nós podemos despertar este pensamento crítico, já que vocês pesquisaram, roteirizaram, tudo isso vai ficar disponível também para você que é professor, que também gostaria de trazer essas experiências para a sua sala de aula. Então, fala para mim como é feita, como vocês podem aqui sugerir a construção desse pensamento crítico. Então, Joana, essa questão do pensamento crítico, a gente pode trabalhar diversas formas dentro da sala de aula. Tanto quanto os debates, quanto no tema de desmatamento, no tema de descarte de lixo, no tema das mudanças climáticas também. Olha, a gente vai gerar discussões sobre esses assuntos dentro da sala de aula, gerando os alunos desse pensamento do porquê isso. Olha, interessante, não sei se você vai concordar também, Paula, porque quando começa o porquê, eu acho que a pesquisa em si começa do porquê, né? Por que que existe a questão do lixo associada à questão do desmatamento, associado também a uma questão de doenças vetoriais. Então, tudo isso faz uma menção a um tema, não é? E eu gostaria que você continuasse falando um pouco mais. Sim, então assim, a partir do momento que a gente cria no aluno essa questão dele perguntar o porquê, isso vai muito além do pensamento crítico, porque a questão também ajuda ele, tipo assim, a saber quem eu vou votar, o que eu vou fazer, uma profissão que ele quer escolher, uma faculdade que ele irá fazer. Ele ter esse pensamento crítico é algo muito importante desde a adolescência, porque aquele momento que ele está passando da infância para a adolescência é aquele momento que o pensamento crítico é algo muito importante naquele momento de mudança ali. Ele está assim, entrando em várias coisas diferentes, entendeu? Então, ele ter esse pensamento do ambiente, falar assim, uai, por que as pessoas fazem queimadas? Por que o descarte de lixo é feito de uma forma tão assim, sabe, invalidada? Então, assim, isso cria um porquê dele, cria esse porquê dentro da sala de aula. E engraçado que nos bastidores elas comentaram comigo aqui sobre o documentário, né, Lixo Extraordinário, e também outros documentários que fazem menção, né, Ilha das Flores, que elas também trouxeram de informação. E é interessante quando vocês trazem esses documentários, porque eles podem ilustrar, né, a fala de vocês.
Você gostaria de complementar, Paulo, que na hora que você falou eu te cortei? Eu só gostaria de falar aqui, como a Thalita disse, mostrar a importância da interação que a gente trouxe, essa da prática, mostrar aos alunos, né, no caso, como eles estão inteirados, como eles estão no meio de todo esse tema que é o meio ambiente. Então, como o meio ambiente, essa temática, pode ser usada aí, né, como tema para discutir questões sociais na escola. Olha aí, nós interdisciplinarizamos, trazemos o meio ambiente para o aspecto social. E aí, como é que a gente faz isso, gente? Fala para mim. É uma pergunta maravilhosa, eu gostei dessa pergunta. Por isso que a gente pode conversar sobre. Fala para mim, então. A gente vê essa questão social a respeito do meio ambiente, que a gente vê, tipo, de onde que são os grandes poluentes, na questão de porcentagens, de onde vem a maior parte da poluição, que são de grandes empresas. E muitas vezes, né, vem de grandes empresas e muitas vezes não se responsabilizam, né, por essas ações, por essas maneiras de utilizar o meio ambiente. Agora, é interessante a gente pensar o seguinte, essas questões, elas não podem ficar apenas num cenário da escola. A gente tem que trazer para uma discussão com a família, porque quando nós, lá no ensino médio, coloca lá proposta de intervenção, a gente só fala o quê? Escola deve incentivar. Então, a escola é o berço para tudo isso, né? E aí, como a escola pode incentivar, então, esses adolescentes? Vocês que vão estar na escola e que estão na escola. Qual que é o papel da escola para esse fomento, para esse incentivo? O que vocês acham? Então, nos próximos capítulos também, a gente vai ver isso de uma forma mais assim, mais profundamente, no capítulo Emanuele, no capítulo das meninas. São 3 episódios, gente. Sim, são 3 episódios, essa é apenas a abertura. A gente vai ver como isso pode ser abordado, mas a escola entra de uma forma muito importante também, porque esse incentivo parte da escola, mas deve ser cultivado dentro de casa. Na verdade, eu acho que é quando nós levamos ali para as crianças, vamos pensar, né? Um exemplo, leva para as crianças e elas ali conseguem, não é, enviar essa mensagem para as famílias, né? É o que começa dentro de casa e vai ser regado começa dentro da escola e vai ser frutado dentro de casa, entendeu? Ele começa assim, com uma atividade dentro da escola, assim, exemplo, de reciclar. Aí aprende na escola, leva para casa assim, mamãe, eu aprendi uma brincadeira dentro da escola de como reciclar, jogar o plástico no plástico, jogar o lixo de vidro no lugar de vidro. Separação, você né? vê a separação certinho. Então, assim, começa dentro da escola, mas a gente quer levar esses frutos para dentro de casa também, porque isso é muito importante. E eu achei interessante, porque eu lembro sempre da proposta do Enem, porque todo mundo fala proposta de intervenção. Mas quando a gente sai dessa proposta de intervenção, nos moldes do Enem, a gente traz o quê? A ideia é que o meio ambiente permeia as nossas vidas, faz parte da nossa formação, né? Faz parte desse território que é simbólico, que é um território também material, físico. E eu gostei demais desse primeiro episódio, Seminário Integrador da Pedagogia. E a gente volta no próximo episódio. Agradeço a vocês duas. Mas, como não se encerra, a gente vai para o segundo episódio. Um beijo para vocês. Até mais. Tchauzinho. Tchau, obrigada.